Amigos, de hoje você vai fazer uma viagem de 100 anos. É a proposta da exposição O Brasil no Século das Artes, que reúne 200 obras de 150 autores nacionais e estrangeiros e pertencem ao acervo rico do MAC, o Museu de Arte Contemporânea, e que estão expostas aqui no Centro Cultural da Fiesp. Vamos conferir. O Brasil no Século da Arte foge um pouco à tradição. Desta vez, a organização da exposição não teve preocupação em dividir artistas e obras em núcleos, com estilos diferentes, escolas diferentes e até nacionalidades. A preocupação aqui foi com a ordem cronológica. Além da questão cronológica, essa exposição, uma das inovações é que ela mistura o Brasil dentro do mundo. A exposição se chama o Brasil no Século da Arte, porque o século XX é considerado o século da arte pela quantidade de experiências, de projetos modernos, de artistas trabalhando com... Por isso que a gente chama ismos, né? Expressionismo, impressionismo. Quantos ismos que tem no século XX? E normalmente se vê sempre o Brasil, ou arte brasileira de um lado, ou arte internacional do outro lado. O que a gente quis tentar fazer é colocar o Brasil em contexto nessa arte internacional. Então, vocês vão ver que as paredes aqui, elas vão estar acompanhando uma cronologia, mas não necessariamente essa cronologia, ela tem uma amarração conceitual, simplesmente são a ordem das obras que o MAC tem, que o MAC considera fundamentais para essa compreensão da arte no século XX. Então a gente começa em 1906 com essa paisagem do Giacomo Balla, que é um artista italiano que na verdade ficou conhecido dentro do século XX, do projeto moderno do século XX, como um artista futurista. Mas essa obra, que de 1906, ela não é futurista ainda. Então é um Giacomo Balla ainda trabalhando de uma forma mais realista, pontilhista, que ele está trabalhando com esses pontos, tá vendo? Na percepção da paisagem. Ela é construída com pontinhos na pincelada. E é uma obra muito importante para o museu, porque ela tem esse caráter de fincar o pé mesmo, que acabou abraçando depois a antropofagia como conceito, era absorver essas coisas de fora, que esses artistas eles tinham muitas vezes ido estudar fora. Mas dá para essas novidades, esses projetos, um tom, uma cor brasileiros. Essa obra foi feita no ano em que a Tarsila recebeu vários intelectuais europeus e foi com eles viajar pelo Brasil. Entre eles estava o Blaise Cendrars, que é bem importante. E ela percebeu, ela se identificou com o próprio Brasil. Ela, apesar de ser brasileira, nunca tinha tido esse insight de perceber. Ela foi para o Rio, para todas as cidades históricas de Minas Gerais. E ela ficou encantada com a cor do Brasil. E ela tinha estudado na Europa também, estudado com um artista chamado Fernando Léger, que se caracteriza por essa simplificação das formas, esses contornos em preto. O que a Tarsila faz é um mix, na verdade. Ela está usando essa informação que ela recebeu e trabalhando com as cores caipiras, porque ela foi criada numa fazenda em Capivari, né? Então ela tem toda essa ligação com a cor caipira. Aliás, você tem alguma informação de como era a vida dessas mulheres no começo do século? Provavelmente sofriam algumas restrições machistas. Sem dúvida. Olha, Tarsila e Anitta são emblemáticas desse momento, sim. As duas vêm de famílias relativamente abastadas, porque para a mulher ter educação, uma educação fora do Brasil, a família tinha que ter dinheiro, mas as duas foram educadas para casar. Enfim, a Tarsila nasceu em Capivari, foi educada com sabe, essa coisa de numa fazenda, com todo requinte. E a Anitta foi educada também para casar, etc. E elas se rebelaram, as duas, né? Tarsila acabou casando com Oswald, que era um cara também intelectual, que não tinha o perfil do bom partido. E a Anitta ficou sozinha, né? Inclusive, ela era apaixonada pelo Mário de Andrade. Que era homossexual, então ela nunca pôde casar. Agora, o interessante é que o Brasil, em que não tem uma tradição de grande apoio à cultura, principalmente à pintura, né? Você pode identificar as obras da Tarsila como
muito populares, né? Conhecidas do momentos do século, a arte foi encarada também como agente provocador, tanto que em 1937, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, os nazistas organizaram a exposição da arte degenerada, com tudo o que eles não queriam ver sendo produzido artisticamente na Alemanha daquela época. Nessa foto aqui a gente vê Adolf Hitler, o líder nazista, visitando a exposição Arte Degenerada, ele que considerava a gravura do suíço Paul Klee um desenho rústico e até pré-histórico, digno de ser banido. Toda arte que não correspondia ao realismo, um realismo figurativo, foi condenada, perseguida pelos nazistas. Então, ficou muito conhecida a exposição da arte degenerada, que é a exposição de 37, em que o Hitler e seus acompanhantes, eles colocam a mostra na Alemanha, para que o povo pudesse ver e condenar tudo o que era, entre aspas, experimental, tudo que era moderno. O Hitler colocava, inclusive, que esses artistas eram bárbaros, né, pré-históricos. Qual seria a década mais importante que temos aí na arte, nesse século? Não, isso é muito difícil de se prever. Eu acho que o MAC tem uma grande força nas primeiras décadas, até os anos 50, assim, o MAC tem uma coleção que eu acho que dá uma bela de uma ideia dos desenvolvimentos do século XX na arte ocidental. Aliás, a gente está diante de uma importantíssima. Então essa é uma obra do Picasso. Esculturas, aliás, a gente está diante de uma considerada um marco para o Brasil. Sem dúvida. Essa obra é chamada Unidade Tripartida, do Max Bill. Na verdade, ela, em termos de forma, é uma fita, uma linha sem fim. E ela tem uma importância histórica muito forte, porque essa obra veio para a primeira Bienal. A primeira Bienal que aconteceu de São Paulo foi em 1951. E nessa época os artistas brasileiros eles estavam se organizando e se interessando muito pela abstração. Mas aí quando chegou essa obra do Max Bill, que é tão sintética, tão interessante, ela se tornou quase que um detonador de um processo que vai levar os brasileiros a chamar 100 anos de história aqui, por esses corredores, numa ordem cronológica. No final das contas, você diria que a produção artística brasileira ficou devendo alguma coisa para a internacional? Eu acho que o que se percebe hoje é muito pelo contrário, é que a arte brasileira contemporânea ela está sendo disputada internacionalmente como nunca. Hoje em dia você vai para Nova York, enfim, para a Alemanha, e você vê nas melhores galerias artistas brasileiros sendo mostrados. O que isso quer dizer? Quer dizer que só o que se faz hoje é bom? Não, isso quer dizer que a arte brasileira tem uma história que desemboca nessa alta qualidade atual. Então, desde os anos 20, o Brasil tem produzido coisas muito importantes. E é essa história que vai permitir com que a arte contemporânea da década de 90 seja tão importante, seja de tanta qualidade, tanta sutileza.